Graça e paz, boa noite. Cá estamos mais uma vez para o estudo da palavra do Senhor e penso que agora estamos ao vivo. Nesta tarde nós iremos estudar e falar sobre confiar no Senhor ou confiar no homem. A palavra do Senhor que nós iremos estudar, abordar hoje é Jeremias 17, versículos 5 ao versículo 12. Jeremias 17, versículos 5 ao versículo 12, nós iremos falar então sobre confiar no Senhor ou confiar no homem. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor, ou pelo menos parte dele, nós repetimos com frequência, e ainda antes de lermos este texto da palavra do Senhor, nós vamos orar. Eu peço a você em sua casa, acompanhe a nossa oração com reverência. Senhor Deus amado, nós louvamos o Teu nome e bendizemos, nós damos glória a Ti e Te pedimos, Pai, que nesta tarde Tu possas, Senhor, falar às nossas vidas. Pai, guia-nos, Senhor, conforme a Tua boa mão, a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu favor. Senhor, Te pedimos, Pai, que trabalhes e nos moldes, nos aperfeiçoes e ministres, Senhor, aquilo que necessitamos nesta tarde. Que a Tua palavra seja clara, seja evidente aos nossos ouvidos e possa ser recebida em nossos corações segundo o Espírito Santo, a Tua boa mão de poder. Nós Te pedimos, Pai, guia-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos ler então o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, versículos 5 a 12. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias os deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, te pedimos que por tua graça e bondade nos ministres a tua palavra, seja, Senhor, feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Este texto da palavra do Senhor, como disse há pouco, ele é de alguma maneira conhecido. Nós referimos e falamos pelo menos parte deste texto várias vezes. Nós dizemos várias vezes: maldito o homem que confia no homem. Mas o que eu gostaria nós nesta tarde de nós podermos entender exatamente o que é que o texto nos fala. Por certo que a resposta à nossa pergunta, ao tema da nossa mensagem, que é confiar no Senhor ou confiar no homem, nós responderíamos sempre com toda a certeza. Quase todos vão dizer: vou confiar no Senhor. Claro, confiar no Senhor. Ele tem todo o poder, Ele nunca falha, o homem falha, o homem promete e não cumpre, o homem erra, não conhece o amanhã e não tem qualquer poder sobre qualquer coisa, nem a sua própria vida. Este tempo de pandemia veio realmente de declarar isso e mostrar isso. A falta de capacidade que nós temos de fazer, seja lá o que for, de ter controle sobre seja lá o que for. Então, quando nós dizemos, ou se nós formos hoje, e estamos sendo, pela palavra de Deus, trazidos a uma posição de opção, confiar no Senhor ou confiar no homem, o que é que nós faríamos? E o que é que nós diríamos? É óbvio que eu vou confiar no Senhor. Como poderei eu confiar no homem? O que nós vamos ver ao longo desta mensagem é que esta sua resposta rápida, se esta foi a sua resposta, espero que sim, você vai ver que ela tem várias implicações, as quais nós não temos ou não agimos de uma forma tão automática como à partida parece. Aquilo que é óbvio, confiar no Senhor, se depara com certa dificuldade quando na prática nós somos confrontados com essa situação. Em nada, se prosseguirmos e aprofundarmos o texto, gostaria de ver consigo alguma coisa que este texto não diz e que nós normalmente dizemos que ele diz. Generalizou-se e refere-se este texto para afirmar uma coisa que o texto não está a falar. O que é que este texto não diz? Que não podemos confiar em ninguém. Tá? Normalmente é dito assim: maldito o homem que confia no homem. E o que a pessoa está a pensar é aquela pessoa em quem ela confiou e depositou a sua confiança e essa pessoa o traiu. Então, maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em ninguém, você só pode confiar em si próprio, você só pode... Não é isso que o texto está a dizer. Aliás, esse texto, esse pensamento de que não podemos confiar em ninguém, ele é antibíblico. Ele é anti-Deus
ela é a anticriação até. Eu vou ver alguns textos consigo, em primeiro lugar, para nós podermos, de primeiro ponto, tirar da nossa mente essa ideia de que o texto está a referir, eu não posso confiar em ninguém. Eu vou provar pelas Escrituras com alguns textos de que esse pensamento não é um pensamento bíblico. Sim, é um pensamento bíblico, nós confiarmos. O único texto que mostra na Escritura que Jesus diz assim: e Jesus não confiava em nenhum Deus porque sabia o que estava no coração do homem. Mas isso é Deus, não é? Isso é Jesus. Ele sabe todas as coisas e viera perante uma situação diante daqueles que estavam tentando, né, por repetidas vezes, fazer Jesus errar e procurar um erro em Jesus. Não é o assunto. Não é o nosso caso. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ver consigo é que este pensamento de que maldito o homem confia no homem se refere a uma pessoa, um homem, um ser humano, uma mulher, né? Aliás, esse problema fica tão complicado que se a gente generalizar, daqui a pouco o marido não confia na esposa, a esposa não confia no marido, a igreja não pode confiar no pastor, o pastor não pode confiar nas ovelhas. E vivemos um ambiente de desconfiança. Aliás, esse é um pensamento diabólico e satânico, como também já veremos a seguir. Primeiro ponto, desde a criação. A palavra do Senhor diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idónea para ele. Então, em Gênesis 6,18, nós encontramos logo desde o princípio que essa ideia de isolamento, de não posso confiar em ninguém, ela não pode ser bíblica. Desde a criação, Deus viu que o homem não era bom que o homem estivesse só. O homem precisava de alguém, ser humano. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes que o homem precisa de Deus, mas o homem precisa do homem, porque Deus nos criou para vivermos em sociedade desde a criação e o homem estava só. Aliás, toda a criação, os animais, etc., Deus criou, né? Obviamente o companheiro, a companheira, né? Então Deus chegou e viu que o homem, e não era bom que o homem estivesse só. Então esse primeiro pensamento já está revogado desde a criação. Segundo, é esse pensamento de que não confiar em ninguém e não ter comunhão com ninguém, ela é oposto à Trindade. Né? A palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 13,14, um exemplo das Escrituras que revela a Trindade, diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A doutrina da Trindade tem sido uma doutrina refutada por várias vezes, muitas vezes ao longo da história tem sido refutada com ideias de que são três deuses, etc. Não, é um Deus só, composto Pai, Filho e Espírito Santo, e nessa trindade absoluta e maravilhosa nós vemos a composição de mais que um. Portanto, daí que o pensamento de nós não podemos ter com ninguém, relacionamento com ninguém, nem confiar em ninguém, ele é oposto às Escrituras. Terceiro ponto, ele é oposto à ordem de Jesus em humanidade. Essa aqui que começamos a ver que é uma armadilha de Satanás. Já está uma oposição desde a criação, mas agora especialmente no que diz respeito à igreja. Tá? Jesus disse assim, orou assim pelos seus discípulos, João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ora, se o homem não pode confiar no homem, se eu não posso confiar em nenhum ser humano, se eu não posso confiar na Igreja de Cristo Jesus a quem eu sirvo, a Igreja de Cristo Jesus não pode confiar em mim, eu não posso confiar na minha esposa, os meus filhos não podem confiar em mim, ninguém confiar em ninguém, o que é que vai acontecer? Não vai haver unidade na estratégia de Satanás. O que é que Satanás quer? O isolamento o mais possível. É por isso que nós damos graças a Deus por esta tecnologia, que em momento de isolamento, que se Deus nos permitir assim está terminando, nós podemos chegar uns aos outros. E temos tido comunhão aí com os irmãos até pela internet, Zoom, Messenger, tantos outros meios que, louvado seja Deus por a época e pelo avanço da tecnologia. Precisamos tomar os nossos cuidados, com certeza, por causa da forma que o pecado nos chega também mais facilmente. Mas louvamos a Deus pela tecnologia, por podermos comunicar uns com os outros e temos necessidade uns dos outros. E essa unidade, ela é bíblica, mandamento do Senhor, a revelação da Igreja de Cristo Jesus. O cartão de visita da Igreja de Cristo Jesus é precisamente unidade. Gente confiando umas nas outras, uns nos outros. Irmãos em Cristo, vivendo numa só união. E isto foi prática da Igreja do primeiro século. Domingo passado nós falámos isto à parte da tarde. Se você não acompanhou a nossa mensagem, você pode voltar aí atrás e procurar a mensagem que diz o Consolador, a promessa recebida do Pai, o Consolador, acho que foi domingo à tarde. Então diz assim o texto em Atos 2, 44 e 46, fazendo uma referência à igreja do primeiro século e demonstrando como é que ela operava. E todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui você vai perceber o quanto eles confiavam uns nos outros. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E preservando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer consigo a ideia é que o que é que o texto não diz? O texto não diz
que nós não devemos confiar uns nos outros, ou não devemos ter relacionamentos com pessoas. Esse é o pensamento satânico. O pecado veio criar desconfiança, levar ao isolamento. Eu não estou a falar do isolamento, não estou a falar do Covid-19, não estou a falar do isolamento social agora, momentâneo, estou a falar de um isolamento e cada vez mais a gente se retrai e se aparta e vive a nossa vida com relações cada vez menores. A gente cada vez fala menos até no telefone. Manda mais texto e fala menos. Faz post de coisa que não é realidade. Os relacionamentos são muito fracos hoje, tá? E há muita gente pegando neste texto bíblico para afirmar isso, e isso está errado. Nós vemos esse pensamento dividindo pessoas, famílias e até a igreja, se fosse possível. Não é? Mas a igreja de Cristo Jesus permanecerá unida para tudo sempre, porque esse foi o propósito do Pai e a revelação de Cristo com a ação do Espírito Santo, que age como um na igreja. Um Espírito habitando em todos os salvos. Então, essa ideia da divisão está errada. Hoje assistimos a um avanço dos movimentos desigrejados, em que muitas vezes esses movimentos nem são bem desigrejados, mas pessoas que simplesmente se decidem isolar em casas e não irem para a igreja. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, é esta forma que nós temos de comunicar online, que nos ajuda a ter cultos ao live, nos ajuda a cultuarmos a Deus, independentemente se você acha que não é um culto, com certeza tem a ministração da palavra de Deus, etc. Claro que estamos ministrando, claro que é um culto, mas se você não invalida o nosso espaço, a necessidade que temos de estar juntos, tá? Não fique, quando o Covid-19 aí está indo embora, não fique em sua casa à espera da mensagem online. Dirija-se para a casa do Senhor e procure a comunhão dos santos. É a propósito de Deus. Então o que é que o texto não diz para começarmos? Tiramos este pensamento. Não diz que eu não posso confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Não é que eu não posso ter relação com ninguém, não posso confiar em ninguém. Não é isso que o texto está a dizer e precisamos tirar este pensamento da nossa mente. Então da próxima vez que você tiver um plano com alguém, não fala que a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, para se referir ao seu relacionamento com o seu patrão, com o seu primo, com o seu tio, com o seu vizinho, com o seu colega. Não. Não é isso que o texto diz. Então, afinal, o que é que o texto diz? E eu peço que você volte atrás do texto comigo, lá em Jeremias, e você possa ler comigo Jeremias 17, versículos 5 a 12. Eu vou dividir o texto em duas partes, para que nós possamos entender tudo que diz o texto. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Neste mesmo contexto, ainda no versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente nos seus dias as deixará. No meio dos seus dias as deixará e o seu fim será um insensato. No trono de glória posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O que é que diz o texto? Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Maldito serei eu se puser em mim a minha força, porque o meu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não há coisa mais enganosa do que o coração, qual? O meu para mim. O seu para si. O de qualquer pessoa para si próprio. Porque tendemos a pensar mais do que queremos e o nosso coração nos leva não só a pensamentos egoístas e centrados em nós próprios, mas até a pensamentos de autojustiça e de pensarmos demais de nós, e a emoções que não são más se elas vierem e forem debaixo de uma direção do Espírito Santo de Deus. É impossível a Igreja de Cristo Jesus, depois da pandemia, se reunir e não estar emocionada, e não estar alegre de se reunir, e quando finalmente nos pudermos abraçar e estar todos juntos, e quando nós pudermos participar outra vez da ceia do Senhor, fisicamente, tendo o pão e o cálice, participando da mesa do Senhor. É impossível não ter emoção, é impossível não nos alegrarmos, tá? A emoção não é essa, é quando a emoção vem de um coração pecaminoso, de um coração mau, que vai trazer alguma coisa que é perversa. É enganoso ao coração mais do que das coisas, quem o conhecerá? E olha quem o conhece, o Senhor. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então o que é que nos diz o texto? O que é que o texto não diz? Não diz para não confiar em ninguém, diz para não confiarmos em nós próprios. Você tem um inimigo e esse inimigo é você próprio. E quando você olha no espelho para pentear de manhã, para arranjar, lavar o dente, etc., você está olhando o seu maior inimigo. Aquele que
você tem que lutar todos os dias. Aquele que levanta oposição a Deus, aquele que tem uma natureza pecaminosa. Como podemos nós confiar em algo assim? Mas, por isso, é que quando eu digo assim, quando eu comecei a mensagem hoje e disse assim, se você tiver que escolher confiar no Senhor ou confiar no homem, o que é que você diz? Eu vou confiar no Senhor. Porque você está a pensar o homem ou outro homem lá. Você está a pensar o homem lá, o mayor, o político lá, ou você está a pensar a promessa que o seu patrão fez, ou você está a pensar até, espero que não esteja a pensar, do seu casamento. Colocar essa parte de parte, por favor. Se está, peço a Jesus que tenha misericórdia de si e que limpe da sua mente isso. Mas, na verdade, nós pensámos nisso. Mas agora que mudou o quadro, que penso que o texto é bem claro, aliás, eu escolhi vários argumentos bíblicos para mostrar que esse homem que você não pode confiar, não pode ser um semelhante a si. Tem que ser o próprio, nós próprios. A palavra do Senhor nos avisa sempre, em toda a Escritura, para não atendermos àquilo que o nosso coração se exalta, a nossa tendência natural de acharmos bem, olharmos para nós próprios e acharmos melhor que os outros, quando a gente sabe que não é. Quando a gente olha para o nosso vizinho, para o nosso parente, a gente gosta, né? Procurar na história, sempre tem um que fez pior que a gente, né? Tem sempre alguém que está pior. Aí a gente vai e procura, né? Quando a gente não encontra no nosso dia a dia, que às vezes tão ruim que a gente é, a gente não encontra no nosso dia a dia, a gente vai procurar na história, né? A gente vai lá até Hitler, né? Bem, pelo menos eu não sou como Hitler, tenho um pior. Né? Pois é. Mas não é. O pior inimigo somos nós próprios. E Paulo sabia isto. Ele diz assim, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará de mim próprio? Quem me livrará daquilo que carrego comigo? Né? Embora ele já tinha sido renovado, lavado, remido no sangue de Jesus, mas sempre arrastava aquele peso do pecado, de uma natureza pecaminosa. Não o peso do pecado no sentido de condenação. Por favor, deixem-me deixar-lhe bem claro. Aquele que está lavado e remido no sangue de Jesus, ele não carrega um peso do pecado de condenação mais. Mas ele carrega um peso da possibilidade de pecar. É por isso, né, que o salvo está ansioso de chegar no céu de glória. Nunca mais ele poderá pecar e ofender o Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa é a esperança, a garantia, a alegria do salvo. Né? O Senhor da glória está lá e não será possível, não tem mais batalha espiritual. Vivemos uma época, penso que tem vindo a tomar proporções diferentes, mas uns anos atrás falava-se muito de batalha espiritual. Né? E todo mundo estava aí a querer lutar com um demónio qualquer, né? E todo mundo ficava aí na luta, né? Esquecendo a sua natureza pecaminosa, que nós tendemos a fazer isso também. Nós tendemos a esquecer, né? Para a gente distrair de nós próprios, todo mundo fica a procurar um demónio, né? Tem um demónio em cada cidade, tem um príncipe, né, em cada cidade que a gente tem que combater e tal, e tem um consigo, e esse é que é o problema. A nossa natureza pecaminosa, não naturalmente, não exatamente um demónio, mas uma natureza que se levanta contra. Porque lembra-se, se a sua vida estiver consagrada, perfeita, diante de Deus, você buscar os seus céus da terra, ele esquadrinha o seu coração. Olha o que diz o texto. Olha o texto mais uma vez comigo. Espero que você esteja com a Bíblia aberta. Diz assim, no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. É interessante, né? A situação, a posição bíblica, né? Quando a gente pensa, né? Esquadrinho o coração e provo os rins, né? Bem lá dentro, é isso que a palavra quer dizer. Não é exatamente o rins, né? Não é exatamente o coração, no sentido de quantas batidas o coração dá, embora Deus sabe todas as coisas, ele faz tudo conforme o seu propósito, mas é exatamente o seu interior, a sua forma. Então, quando nós estivermos diante de Deus, o Senhor esquadrinha, o Senhor olha, o Senhor vê, o Senhor nos ajuda, nos aperfeiçoa, nós buscamos a Deus, buscamos essa perfeição, lutamos pela palavra de Deus, essa é a batalha espiritual. Essa está a batalhar contra a sua carne. Sua carne com vontade de fazer uma coisa, você buscando a Deus transformação, e buscando a Deus, Senhor livra-me, Senhor ajuda. Essa é a batalha espiritual que todo crente trava. Mas muitas vezes ficamos a atenção e ficamos a tentar lutar outras. Tem gente aí também lutando demasiado em outras áreas que não é. O nosso principal campo de batalha é o nosso ser, é o nosso local de luta é nos joelhos, é na palavra, é dizer Senhor ajuda-me, é mediante frente à tentação dizer Senhor livra-me, é tomar estratégias. Às vezes soa mal, né? Eu sei que soa mal. O meu gosto é ser uma estratégia para não pecar contra Deus. Parece que é obra da carne. Não é, meu irmão, não é. Fico sabendo que não é. Olha que eu não iria pregar salvação pelas obras, nem purificação pelas obras. Tá? Porque é a obra de Deus. Eu acredito numa obra total e absoluta de Deus em todas as coisas. Na vida do salvo. Mas uma estratégia
para não pecar. Você encontra isso nas Escrituras, você encontra isso no livro, na vida de José, que fugiu lá diante da mulher de Potifar. Quando você estabelece uma estratégia, vou fazer tal coisa. Davi era um homem de estratégia, tá? Isso nos fala das nossas batalhas espirituais. O que é que o faz pecar? Peça que o Senhor, ao esquadrinhar o seu coração e aprovar os seus rins, lhe mostre qual é a área que o faz pecar. Estabeleça uma estratégia. Não vou fazer mais aquilo, não vou por aquele caminho, não vou fazer daquela maneira, porque isso vai me fazer pecar contra o seu nosso Deus. Não confie nas suas emoções, não confie nos seus sentimentos, não confie no seu coração. Confie no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, maldito aquele que põe a sua confiança em si. Confie no Senhor, não se ache justo aos seus olhos. Quando você vence uma vitória espiritual, né? A nossa tendência, né? Você já deve ter assistido, a pessoa vai dar testemunho, né? E começa, e eu assim, eu assado, eu assim, eu assado, eu fiz. No final, a gente fica sem nada para agradecer a Deus porque foi a pessoa que fez. Mas você fica, não tem nada. Mas não é. É o Senhor Deus que opera. Então você estabelece uma batalha, você vence a batalha, você dá glória a Deus, você exalta o nome do Senhor, porque você sabe que não dependeu de si, você não era capaz. Você confiou no Senhor e foi o Senhor que lhe concedeu a vitória, foi o Senhor que lhe estabeleceu, e que estabelece o seu reino em nós. É o Senhor que opera. Então, o que é que nós fazemos? O que é que diz a palavra do Senhor? Que bendito o homem que confia no Senhor. E deixe-me dizer qual é a referência bíblica, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, nele próprio, e bendito o homem que confia no Senhor. E olha como ele será. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e não há de sequidão na sua fadiga, nem deixa de dar fruto. Deixa-me dizer uma coisa, se alguém tirar deste versículo prosperidade material, e tirar deste versículo até saúde, está a ler um outro texto qualquer fora do contexto. É tão errado como dizer maldito o homem confia no homem, referindo-se ao meu vizinho, ao meu parente. As duas pensamentos são errados, não tem nada a ver com esse assunto. O que é que diz aqui? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E ela é como uma árvore plantada junto às águas. Ele estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não receia quando vem o calor. Sabe o que é isso? É alguém que está mergulhado na palavra do Senhor. É alguém que tem as suas raízes na palavra de Deus. É alguém que tem o seu relacionamento perfeito com Cristo. E então o que é que acontece? Ele não tem medo quando vem o calor. Ele não tem medo quando vem a dificuldade. A sua folha fica verde. Ele não anda sequidão, ele não se afadiga. Quando as coisas começam a mudar errado na vida, quando vem o coronavírus, quando há uma epidemia, quando há uma dificuldade, a sua vida não está baseada naquilo que ele recebe do Senhor como a mais, mas sim na bênção de Deus no sentido espiritual, a sua vida espiritual, a sua consagração, a sua santidade, o seu serviço a Deus. Então ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E dá o seu fruto. Ele nunca deixa de dar fruto, assim o texto, nem deixa de dar fruto. Fruto que agrada a Deus, fruto precioso aos olhos do Senhor, fruto que faz ver ao mundo a sua glória, que passa por dificuldades e apertos, claro, mas faz uma diferença até no meio dessas dificuldades e apertos, porque a sua alma, a sua vida, o seu coração está no Senhor, Deus dos céus e da terra. Então a palavra do Senhor nos mostra que esse que tem a sua confiança no Senhor, ele é bendito. Ele é feliz, ele é mais que feliz, ele é muito feliz. A sua vida, a sua satisfação e o seu gozo vem do Senhor Deus dos céus e da terra. Ele está seguro porque ele confia no Senhor, aquele que tudo pode, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que jamais falhará. Aquele que confia no homem, confia nele próprio, ele sabe que ele vai errar. É por isso que nós ouvimos com frequência dizer, a pessoa dizer, olha, eu não prometo que é para não falhar. Porquê? Porque tem a noção que pode falhar. Mas Deus não faz assim. Tudo que o Senhor prometeu, ele vai cumprir. A palavra do Senhor ela é bem clara e absoluta. O sacrifício de Cristo Jesus é único, não precisa de outro. A salvação que é em Cristo Jesus é garantida para aquele que foi salvo. Não tem forma, porque o Senhor é absoluto e Ele é completo. Nós cremos em Deus porque Ele é absoluto e completo. Ele não depende de outra coisa, Ele não depende de ninguém. Ele pode todas as coisas, Ele é soberano. Ele é o Senhor dos céus e da terra. É por isso que eu posso confiar no Senhor. É por isso que em meio a dificuldade e angústias, a nossa fé continua firme. Ela não quer dizer que eu não passo por dificuldades. Eu não estou aqui de forma nenhuma a dizer que você não passa por dificuldades até espirituais. Tem hora que às vezes a gente, falando que o povo ouve, irmãos confessando, passar apertos e dificuldades espirituais também. Às vezes angústia. Às vezes fica difícil. Às vezes a comunhão está complicada. Passou um aperto, abalou a fé. Falámos na sexta-feira, mas no nosso tempo
só para a igreja de comunhão à sexta-feira, nós estivemos analisando precisamente como é que o Covid-19 impactou a minha fé. E estivemos discutindo e ouvimos testemunhos dos irmãos. É que eu não vou rolar, por isso é que foi particular, né? E estivemos conversando uns aos outros e ouvindo uns aos outros, porque realmente nós podemos ser abalados. Mas não inteiramente. Porquê? Porque a confiança está no Senhor. Porque se a confiança estivesse em nós próprios, é óbvio que nós seremos abalados. É óbvio que as coisas não serão difíceis. Se nós tivermos a nossa confiança num outro, semelhante a nós, irá falhar. Mas se tivermos em nós próprios, vai falhar também. Aliás, a salvação em Cristo Jesus, é por isso que nós precisamos de Cristo, não é? É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus. É por isso que a salvação não é pelas obras. A salvação é um ato da graça de Deus. É por isso que a cruz aponta o caminho para o céu, sendo ela a entrada. Porque Cristo Jesus veio cumprir pagar o preço e cumprir aquilo que lhe estava determinado para que o salvo pudesse ter confiança. Eu não tenho que acrescentar nada à cruz. Aliás, eu sei acrescentar alguma coisa à cruz é blasfémia. Eu sei acrescentar alguma coisa ao que Jesus Cristo fez é errado. E hoje vemos tanta gente tentando um meio termo. Cristo fez, mas eu vou fazer uma parte. Jesus, eu confio, mas eu vou fazer qualquer coisa. Sabe aquele assunto, né? Alguém convida você para jantar, mas você pelo caminho passa no drive-thru do McDonald's e leva um hambúrguer. Just in case. Eu vou jantar lá em algum lugar, né? Eu já ouvi uma pessoa falar que às vezes até ir para o casamento e voltar do casamento. Não deu muito certo, ficou com fome. Eu vou passar no drive-thru, a comida não é muito boa, né? Mas alguns podem se preparar e pelo caminho, né? Eu disse assim, bom, convidaram para jantar, mas eu sei lá se a comida vai ser boa, vou ficar com fome, acho que eu vou comer qualquer coisa antes só. Just in case. Ou então, né? Ou então, veja bem, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, algumas pessoas pensam assim, né? Jesus morreu na cruz, mas eu deixo que acrescentar qualquer coisa, né? Acrescentar uma obra, uma boa ação. Eu tenho que pôr a minha fé, eu tenho que fazer algum ato para que Deus realmente possa atender para mim. Eu tenho que deixar o pecado. Não, confiança absoluta em Cristo. Absoluta. Escute, eu não estou a dizer com isto que aquele que é salvo em Cristo Jesus não tem que deixar o pecado, não tem que ter fé em Jesus, obviamente. Mas o ato salvador, único e absoluto, que Cristo fez, Ele chama pecadores ao arrependimento, Ele se entregou e Ele cumpriu nele próprio todas as coisas. Aquele que vem a Ele, aquele que é traído a Ele, aquele que crê para a salvação da sua alma, obviamente Ele vai ver uma vida santa, Ele vai deixar o pecado, e Ele vai ter fé, e Ele vai crer no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai confessar com a sua boca, e todas essas coisas. Mas são resultantes da salvação que é em Cristo. Então confie em Cristo Jesus para a sua salvação. Ato difícil, largarmos o controle da nossa vida na vida. Largar o controle da nossa vida nas mãos de Deus é um ato difícil, mas deixe-me dizer uma coisa. Ele está nas mãos de Deus anyway, porque quando Deus quiser, para tudo, tira. Ele faz o que Ele quer. Ele está nas mãos de Deus. Nós é que não conseguimos ter uma boa percepção disso. O segundo ponto é, por exemplo, quando nós aqui em casa, normalmente a minha esposa consegue fazer de qualquer refeição um banquete. É uma coisa impressionante. Nem queira saber. Eu posso dizer à vontade, não é porque nós estamos em distanciamento social, você não vai vir cá experimentar, né? Mas se você vier experimentar, você ia ver. Então, quando está a acabar, né? Realmente, graças a Deus está. Então, quando a minha esposa traz a comida para a mesa, é aquele banquete delicioso. Aí eu levantava e dizia assim, eu vou pegar uma maçã ali no 7-Eleven, porque não vá. Às vezes não está muito bom. Ou vou pegar nos condimentos, se eu conseguisse ver a cara do meu filho ali, era impressionante. Eu buscar os condimentos e punha ao meu lado o meu prato e vou acrescentar qualquer coisa porque isto tempero. Acha que é ofensivo? Isso não seria ofensivo? Você não acha que seria ofensivo? Começar a comer e dizer, não, eu vou buscar qualquer coisa, eu já sento aqui do lado. Seria ofensivo? Seria terrivelmente ofensivo? É assim que Deus se sente. Quando Ele, tendo consciência da nossa incapacidade, porque nos criou e sabe todas as coisas, e esse era o plano de Deus anyway. Não a queda, a restauração, a redenção. E sabendo a nossa capacidade, planeando o Salvador. Agora a gente vai acrescentar qualquer coisa. Senhor, está muito bom como tu fizeste, mas eu vou dar um jeitinho aqui do meu lado. Tá? Eu vou acrescentar aqui um pouquinho de qualquer coisa. Eu vou acrescentar aqui um sacrifíciozinho, uma coisa, porque eu não confio tanto assim na tua ideia. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Paulo, para ser absurdo o que eu acabei de dizer, mas pense bem, quando nós acrescentamos alguma coisa e não confiamos inteiramente no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Eu serei maldito se eu acrescentar à minha fé alguma coisa que não seja Cristo Jesus. Se eu quiser acrescentar à salvação, oferecendo alguma coisa como um sacrifício para ser salvo, é pecado, é abominação, ofende o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que sabe que é um pecador
sabe que é um condenado, sabe que não tem nada para oferecer a Deus, mas chega diante do trono do altar do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, e transforma a minha vida, e permite, e de uma forma inteira, e se entrega totalmente para que Deus venha mexer em cada área da nossa vida. Quantas vezes há áreas da nossa vida que nós vamos reservando e não deixamos Deus mexer? Quantas vezes nós guardamos, não é? Alguém chama, eu já ouvi chamar pecado de estimação, não é? Às vezes tem um pecadinho que a gente deixa, porque não tem importância, é coisinha minha, né? Ou de repente é uma área da nossa vida que nós não queremos que Deus mexa muito, não é? Então, tudo bem, né? O rapaz lá orou assim, né? O Senhor, o rapaz queria casar, né? E orou: Senhor, prepara uma noiva para mim, a que tu quiseres, Senhor, desde que seja a Mariazinha. Qualquer uma, Senhor, desde que seja aquela. Às vezes a gente trabalha assim: Senhor, faz o que tu quiseres na minha vida, desde que seja do meu jeito. Eu vou dar uma ajudinha. Sara fez isso com Abraão, né? Em relação à promessa do Senhor. E a Bíblia está recheada de exemplos que nos mostram o quão errado é nós agirmos dessa maneira. Mas que nós possamos agir. A Bíblia está recheada de exemplos de homens que se colocaram nas mãos de Deus e deixaram Deus agir. E de uma forma incrível, somente os profetas, os sacerdotes profetas, você vai encontrar histórias. Uau! Como é que eles puderam se entregar assim nas mãos de Deus e confiar no Senhor para que o Senhor fizesse todas as coisas? Quando Abraão põe o seu filho no altar, por exemplo, e confia inteiramente no Senhor, e diz a palavra que ele confiou que até dos mortos podia ressuscitar o seu filho, porque Deus tinha prometido a ele. Repare, a confiança do ser é isso. Deus tinha prometido que faria dele uma grande nação. Ele tinha um filho só. Deus tinha prometido, Deus ia fazer. Ele não tinha filhos ainda. Quando ele coloca o filho em cima do altar, Deus ia ter que, nem que Deus tivesse ressuscitado os mortos, porque o Senhor falou, ele vai cumprir, ele vai ter que cumprir. Ora, se eu matar o meu filho, Deus vai ter que ressuscitar os mortos. De algum jeito vai dar. Porquê? Porque o Senhor falou. Essa é a confiança no Senhor. Essa é a confiança que nós precisamos de ter. Mas, caro ouvinte, isto não se alcança assim só porque eu preguei esta mensagem. Você pode concordar com todas as coisas que eu digo, que amanhã, quando você for deparado, ou ainda hoje, com uma situação em que você tem que confiar no Senhor e encontrar uma paz e uma calma para a sua vida, você ainda não vai conseguir. É um trabalho difícil, é um trabalho complicado, mas o Senhor Deus, o Senhor dos céus e da terra, é aquele que opera em nós e nos conduz a esse caminho. Ele é o Senhor que enviou o seu Filho. Creia simplesmente em Cristo Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Esta noite mesmo, faça uma oração diante de Deus e: Senhor, tem misericórdia de mim e faz-me confiar em Ti. É você que já é crente aí há tantos anos, você tem, né, já faz um histórico de crente, né? Tem mais anos que alguns que eu conheço. Às vezes eu dou um testemunho que a gente pensa, a pessoa tem mais anos de crente que de vida. Não sei como é que ele fez, acho que já ficou salvo lá. A palavra diz que é Deus desde os tempos antigos, não é? Que Deus já escolheu. De qualquer maneira, então já conta esse tempo todo, não é? Então fica, né, dentro desse tempo todo que a pessoa já, né, foi escolhida, ainda estava no ventre da mãe, já conta, né, como salvo. Então, mesmo você, às vezes tem áreas, e às vezes é curioso, que nós temos coisas que já entregamos nas mãos de Deus e às tantas a gente vai buscar para trás. E a gente começa a ganhar preocupação, e começa a ver cabelo branco, e começa a haver dificuldade, e começa a haver angústia, a tristeza toma conta da nossa alma, porque não está bem tudo entregue nas mãos de Deus. A gente ainda está a querer ter o controle. Porque a gente tem a mania que vai controlar todas as coisas. A gente não consegue controlar o tempo. A gente não consegue controlar o vírus. Não dá para controlar. Os olhos do mundo atentos no vírus, ninguém consegue controlar. Nós não temos controle sobre qualquer coisa. E achamos que temos. Então, quando a gente controla uma coisa mínima, nós queremos fazer disso o máximo. A gente não tem. O Senhor tem. O Senhor é o Senhor dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra. Ele tem controle. Você tem que entregar nas mãos do Senhor. E dizer: maldito serei eu se confiar em si próprio. Para ser que tem confiado em si próprio. Você já pensou que você é maldito? Será que nós conseguimos fazer uma aplicação direta desta mensagem? Estou caminhando para o final. Fique comigo mais um pouquinho. Você já pensou quando você diz que quando você confia em si próprio, você está trazendo maldição para a sua vida? Você é maldito. E eu sou maldito. Quando eu confio em mim próprio e ponho a minha esperança em mim, quando eu quero ter controle sobre as coisas da minha vida, mesmo espirituais, eu estou sendo maldito. O que é que eu preciso ser? Bendito. E como é que é o bendito? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. O meu desejo para si esta noite, para mim, para a minha família, para a Igreja de Cristo Jesus que servimos, é que nós fôssemos benditos. É que os dias de maldição terminam hoje. É que hoje mesmo nós deixemos de confiar nos próprios. É que nós nunca mais possamos colocar a nossa esperança em nós. Não uso mais esse versículo referindo-se a outra pessoa.
pense em si. Porque cada vez que você tomar a sua decisão, na sua cabeça, no seu controle, na sua maneira, pense que você está trazendo maldição para a sua vida. Confie no Senhor. Bendito o homem, confie no homem. Que você seja esse. Bendito o homem, confia no Senhor. Bendito o homem, confia no Senhor, perdão. Maldito o homem, confia no homem. Bendito o homem, confia no Senhor. Que você seja esse bendito do Senhor, que confia unicamente no Senhor. Oremos. Pai, Senhor dos céus e da terra, nesta noite eu te peço que os dias de maldição terminem e os dias de bênção comecem. Senhor, que jamais eu e aqueles que me ouvem, eu estou aqui comigo, jamais confiemos em nós próprios alguma vez mais e possamos confiar no Senhor. Meu Pai, perdoa-nos, Senhor, e leva-nos a um caminho de bênção, de tranquilidade, de confiança, sabendo que Tu operas todas as coisas. E, Senhor, quando vier os anos secos, quando vier os momentos difíceis, nós possamos ficar tranquilos, confiando na Tua ação soberana, no Teu poder. A Ti, Senhor, queremos dar glória. No nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Temos aqui a minha família. E aqui estão se juntando todos. Falta um. Aqui chegou. Tá? Olha, nós somos a família Val. É um prazer tão grande. Nós estamos aqui para servir o Senhor consigo. Tá? Aqui do meu lado esquerdo está aqui a minha esposa. A minha filha aqui deste lado e os meus rapazes lá atrás, tá? Nós somos, como eu já disse, a família Val, estamos aqui servindo o Senhor, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Esperamos que você tenha verdadeiramente sido alimentado esta noite. Alguma pergunta, alguma questão que você queira colocar, nós estamos aqui disponíveis para poder estar consigo. Querendo Deus, no domingo de manhã estaremos novamente. Estamos a trabalhar aí como é que a gente vai resolver com as novas ordens do governador, mas estamos tentando, faremos o nosso melhor para continuar transmitindo para si. E fica atento à nossa página, você verá informação da nossa semana sobre aquilo que eventualmente poderá acontecer este fim de semana. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus a sua vida e lembre-se, confie no Senhor. Louvado seja Deus. Bye. Bye. Bye.